Pode tomar seu assento, fique à vontade. Que bom que você veio nessa noite, uma noite e um dia tão especial para nós cristãos. O primeiro dia da semana, o dia que os cristãos ao redor do mundo se reúnem para adorar o Senhor. E hoje, em diversos horários, as pessoas se reuniram e agora chegou o nosso momento de adorar o Senhor. E hoje, como foi falado quarta-feira aqui, vamos iniciar uma nova série de exposições, que são as últimas palavras de Paulo a Timóteo. O que se passava na mente de Paulo nos últimos dias da sua vida é o que a gente vai começar a ver nessa noite. Então, abra comigo, 2 Timóteo, capítulo 1. Hoje a gente vai lidar com os versos do 1 até o 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, versos do 1 ao 7, ouça com fé, com atenção e, acima de tudo, com reverência. Afinal de contas, é a palavra do próprio Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Até aqui, mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Pai, estamos uma vez mais diante de Ti e da Sua santa e preciosa palavra. Palavra essa que é inspirada por Ti e é sempre útil para o nosso crescimento, para a nossa exortação, para a nossa edificação. O nosso pedido nessa noite é que o Senhor, assim como o salmista pede, desvenda os nossos olhos, abra os nossos olhos, para que a gente possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Essa é a nossa oração. E a fizemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Querido, se você tivesse a oportunidade de escrever uma última carta, para quem você escreveria e o que você escreveria? Eu sei um pouco do que é isso. Em meados de 2020, ali no auge da pandemia, os noticiários e as mídias começaram a bombardear com informações de que quem tinha doenças respiratórias ia sofrer um pouco mais, era algo mais sério. E como eu tenho asma, eu fiquei um pouco assustado. E eu lembro que da primeira vez que eu peguei a Covid, eu lembro de estar indo para o hospital, no carro, sozinho, e de repente veio um pensamento na minha mente que me gelou. E eu pensei, tá, e se eu não voltar? O que eu fiz? Eu escrevi a minha última carta. Não escrevi literalmente, mas eu gravei um áudio. Eu peguei meu celular e comecei a gravar um áudio. E naquele áudio eu falava o quanto eu amava a minha esposa, o quanto eu estava ansioso pela chegada do nosso primeiro filho, do Mateus. Eu tentei, de alguma forma, deixar tudo dito. Falei de coisas práticas também, da senha do banco, o seguro de vida, das contas que ela tinha que pagar. Porque o que me importava naquele momento era deixar minha família bem. Se eu não voltasse mais, eu queria que a minha família ficasse bem. E algo que torna isso ainda mais forte é que a minha esposa nunca ouviu esse áudio, nunca leu essa última carta, e acho que nunca vai ouvir. Mas ele foi real, foi sincero. Foi um momento em que tudo que é importante vem à nossa mente. E é mais ou menos esse tipo de cenário que a gente encontra nessa carta. Paulo não está escrevendo qualquer coisa aqui. Paulo escreve como alguém que sabe que chegou no fim da vida. E quando alguém escreve assim, meus irmãos, a gente não pode ler de qualquer jeito. A gente precisa parar e prestar atenção.
Hoje a gente vai começar a estudar e se debruçar em cima dessa carta, das últimas palavras de Paulo. E é uma carta muito pessoal. Você gosta de ler carta dos outros? Eu gostava de ver as cartinhas que o pai mandava para a mãe ali, eu lia, eu achava aquilo bonito. Hoje a gente vai ter a oportunidade de ler uma carta muito pessoal. Um homem, Paulo, que tem um amigo amado que não sai da sua mente. E várias coisas estão acontecendo aqui na vida de Paulo, na vida de Timóteo e na vida da igreja. Ela é uma carta muito pessoal, mas é também uma carta repleta de instruções, de exortações, de encorajamento para o povo de Deus. E é isso que a gente vai começar nessa noite a ver. Nós estamos aqui, irmãos, diante das últimas palavras de Paulo. Literalmente as últimas palavras. Paulo está preso numa masmorra, prestes a ser morto por conta do evangelho. Essa prisão de Paulo aqui não é como a outra em que ele estava numa prisão domiciliar. Não, Paulo aqui, ele reconhece que ele não vai ser liberto. Lá no capítulo 4, numa mensagem que a gente vai ver posteriormente, Paulo vai dizer, olha, eu estou prestes a ser entregue como oferta de libação. Eu estou prestes a ser entregue à morte. Paulo escreve as suas últimas palavras ao seu amado amigo, ao seu discípulo, ao seu filho espiritual Timóteo. E ele escreve numa das piores condições da igreja. A igreja aqui já estava por um fio de deixar de existir. A situação de Timóteo, de Paulo, da igreja, era terrível. Nós estamos falando da época do imperador Nero. Nero assumiu o poder e ele ficou meio louco. A história conta que no dia 18 de julho de 64 depois de Cristo, um grande incêndio destruiu quase que completamente a cidade de Roma. E o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a colocar a culpa em Nero. E Nero, para se livrar dessa culpa, achou um bode expiatório. E ele colocou a culpa desse incêndio nos cristãos. Ele disse que quem incendiou Roma foi os cristãos. E a partir desse momento, o cristianismo ele passa por essa grande mudança. Porque se você olhar para a história do cristianismo, a história da igreja, lá no livro de Atos, você vai ver que o cristianismo sempre foi perseguido, sempre, desde o começo. Só que antes era uma perseguição religiosa, eram os judeus que perseguiam. Só que agora não. Agora é uma perseguição do Estado. O Império Romano começa a perseguir os cristãos. O cristianismo agora é ilegal. E as coisas mudam completamente. Então os cristãos começaram a ser perseguidos. Os vizinhos que sabiam que o seu vizinho era cristão, começavam a denunciar, começavam a entregar. E aqueles que tinham mais sorte, eles morriam ao fio da espada. Outros eram jogados às feras para serem devorados. Outros eram amarrados em postes, eles passavam um pinche e eles eram queimados vivos. Lembra quando Jesus disse que nós temos que ser luz em meio às trevas? Eles literalmente estavam sendo como luzes nas ruas de Roma. Diante de tudo isso, o que começa a acontecer? A igreja começa a enfraquecer. Os cristãos que até anos antes estavam fervorosos, animados, começam a desanimar, começam a se envergonhar, começam a fugir, começam a desistir. A igreja começa a se esvaziar, porque diante de tal perseguição, quem é que tem coragem de permanecer fiel? Quem é que tem coragem de continuar declarando a fé em Jesus Cristo? Ao mesmo tempo, Paulo está sozinho, abandonado, ele está no corredor da morte. Se a gente for ver lá no capítulo 4, Paulo vai dizer que não sobrou ninguém. Paulo está chegando no fim dos seus dias e não tem ninguém. Ele foi julgado pelo Império Romano e não tinha ninguém para defender. Imagina só, o apóstolo Paulo, que sempre teve muitos companheiros, muitos amigos, muita gente que lhe ajudou em toda a sua caminhada. E aí, no dia do seu julgamento, ele levanta a cabeça e ele vê os guardas, ele vê os magistrados, ele vê os acusadores, ele vê os zombadores, mas ele não vê um rosto amigo. O velho Paulo, no fim da sua vida, abandonado por todos. Só que é impressionante perceber que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele não fica reclamando. Ele está no corredor da morte, mas ele não está preocupado consigo mesmo. Ele está preocupado com seu amigo Timóteo. E ele não vai mascarar a realidade. Ele não vai dizer, olha, Timóteo, fique tranquilo, tudo vai dar certo. A perseguição vai acabar, você vai experimentar o melhor dessa terra. Não. O que Paulo diz para Timóteo é, Timóteo, olha para mim. No fim da minha vida, abandonado por todos, traído por muitos,
Se você seguir esse evangelho, Timóteo, talvez esse seja o seu fim. É esse evangelho que você quer, Timóteo? Mas Paulo vai dizer que mesmo diante de tanta dificuldade, vale a pena seguir a Jesus e permanecer fiel. Essa carta é isso, irmãos. Ela é uma santa vocação para que a gente não desanime do dom que nós recebemos de Cristo. É isso que a gente vai ver nessa noite, que nós não podemos desanimar desse dom que nós recebemos. Olha comigo de novo o verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Paulo inicia essa carta dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Só que, como eu disse para você, Timóteo era alguém muito chegado em Paulo. Então, parece um pouco estranho Paulo começar a sua carta dizendo que ele é apóstolo. Seria mais ou menos que um pai escrevendo para um filho e falando: aqui quem fala é o doutor fulano de tal, diretor, CEO da empresa. O filho, ao receber a carta, o que ele ia falar? Para que isso, pai? Para que tanta formalidade? É o teu filho. Mas aqui, irmãos, tem algo que nós precisamos compreender, algo que é fundamental. Porque essa carta, ela é pessoal. Ela é escrita assim com afeto, com proximidade, com amor. Mas Paulo quer deixar claro no começo dela que não se trata apenas de uma carta entre dois amigos. Paulo quer mostrar que ele está escrevendo não debaixo de qualquer autoridade, mas da autoridade apostólica. Quando ele se apresenta aqui como apóstolo, ele não está exaltando a si mesmo. Ele não está dizendo: olha, aqui é o grande apóstolo Paulo. Não é isso. Ele está estabelecendo logo no início o que vai ser dito. Porque quem está escrevendo a carta, a pena está na mão de Paulo. Mas o autor por trás, aquele que está inspirando Paulo a escrever, é Deus. O superintendente dessa carta é o Espírito Santo. Então não é simplesmente uma carta entre dois amigos, não é um texto antigo de duas pessoas lá do Oriente Próximo que a gente não conhece, não. Esse texto aqui é palavra divina, ele tem peso sobre nós. Por isso, quando a gente lê essa carta, a gente tem que ajeitar a nossa postura. Timóteo não pode receber essa carta aqui como conselhos de um amigo mais velho. E nós também não. Essa é uma mensagem que a gente não pode simplesmente apreciar, tirar 2 pontos positivos, descartar o que a gente não gosta. Não, irmãos, isso aqui é palavra inspirada por Deus e útil para o nosso crescimento. Talvez alguém diga: mas Bruno, essa carta é para Timóteo, não é para mim. Sim, de fato, Paulo escreveu essa carta para Timóteo. Mas pensa, quem inspirou Timóteo a escrever essa carta? Foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo preservou essa carta em 2000 anos de história. Ela foi útil para a igreja em 2000 anos de história. Ela está sendo útil para a Igreja Cristã Redenção do Bairro Laranjinha 2000 anos depois. Então, ao abrirmos essa carta, ao nos debruçarmos em cima desse texto, a gente tem que ser confrontado pela palavra de Deus. Porque a gente não se aproxima do texto bíblico, dessa carta de Paulo a Timóteo, como pessoas que buscam o próprio interesse. Mas a gente se aproxima do texto como alguém que precisa ouvir a voz do Senhor. Então, a pergunta que nós temos que fazer diante do texto não é simplesmente o que Paulo está escrevendo a Timóteo, mas nós temos que perguntar: o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? Olha o verso 2 e o 3. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa. Paulo segue dizendo: graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso pode soar para muitos como palavras comuns. A gente diz graça e paz, misericórdia, a gente fala. Só que essas palavras, elas carregam o coração do próprio Evangelho. Talvez há pessoas aqui no nosso meio que ainda estão tentando entender o que é o Evangelho. Paulo resume aqui: graça, misericórdia e paz. O que é graça, irmãos? Graça é quando você não tinha nada para oferecer. Deus vem em seu favor. Ele vai até o seu encontro. Isso é graça. O que é misericórdia? É Deus não te dando aquilo que você merecia. O que você merecia? Você merecia condenação, você merecia o inferno, mas Ele é misericordioso, Ele não te dá isso. E paz, o que é? Paz é o resultado de tudo isso. Por meio da cruz de Cristo, nós agora temos paz com Deus. Nós fomos reconciliados mediante Jesus Cristo.
Então a pergunta, irmãos, não é simplesmente se você entende isso. Não é se você simplesmente entende esses conceitos, mas a pergunta é: você vive isso? A sua vida é marcada por graça, misericórdia e paz? Você vive como alguém que foi alcançado pela graça, ou você ainda dia após dia tenta merecer o favor de Deus? Você tem vivido descansando na misericórdia do Senhor, ou você ainda vive como se tivesse uma culpa e que aquilo que Cristo fez na cruz não foi suficiente? Você tem paz com Deus? A sua vida é marcada por inquietação, por ansiedade, por medo? Ou você tem paz com Deus? Timóteo precisa obedecer essa carta aqui, mas e você? Você escuta essas palavras e você tem se submetido à palavra de Deus? Ou simplesmente seleciona aquilo que é bom e o resto você ignora? Esse texto aqui, irmãos, essa série aqui, não é simplesmente para informar vocês, não é para vocês saírem daqui com mais conhecimento, não é simplesmente isso. Mas nós saímos daqui perguntando: será que realmente eu entendi o Evangelho? A minha vida tem sido marcada pelo Evangelho? Ou será que eu tenho vivido só de maneira religiosa? Porque graça, misericórdia e paz, irmãos, não pode ser simplesmente palavras bonitas, porque são mesmo. Mas elas têm que ser marcas de uma vida que foi transformada pelo Evangelho. Se essas marcas não estão presentes na sua vida, deixa eu te dizer, talvez você ainda não entendeu o Evangelho. Porque quando ela for real na sua vida, ela vai sair dessa ideia de conceito, de você simplesmente só entender o que é, mas você vai começar a viver isso na prática. Você diz que ama Cristo, mas você tem demonstrado graça, misericórdia e paz nos seus relacionamentos, na sua vida comunitária aqui na igreja. Você diz: eu amo Cristo, mas não se compromete com o corpo dele. Eu amo o noivo, mas eu não gosto da noiva de Cristo. Se você realmente entendeu o Evangelho, você vai demonstrar nos seus relacionamentos graça, misericórdia e paz. Porque vida cristã, irmãos, não é para vivermos de maneira isolada. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros e também permitir que a gente possa ser cuidado. É isso que Paulo vai começar a dizer a partir do verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Veja, irmãos, Paulo está preso, limitado, prestes a ser morto, mas o coração dele não está amargurado, o coração dele não está fechado. Pelo contrário, ele continua cuidando dos seus, mesmo de longe. E dentre todos aqueles que estão distantes de Paulo, quem é que não sai da sua cabeça? É o seu amigo Timóteo. O que Paulo pode fazer por Timóteo? Ele sabe que a situação de Timóteo é difícil, a gente vai ver. Ele não pode ajudá-lo diretamente, mas ele pode fazer uma coisa: ele pode orar. E ele diz: eu oro sem cessar, noite e dia. Ele leva Timóteo diante de Deus e ele diz: eu me lembro das tuas lágrimas. A maioria dos comentaristas vai dizer que Paulo aqui está recordando da separação que Paulo e Timóteo tiveram lá em Atos capítulo 20, quando Paulo estava na cidade de Éfeso. Lembra? Aquela separação lá em Atos 20 não foi uma separação qualquer. Imagina só, Paulo e Timóteo caminhando junto durante tanto tempo. O mestre e o discípulo, o pai e o filho espiritual. Uma amizade que cresceu, que foi construída na caminhada, no sofrimento, no suor, nas lágrimas, na alegria. E aí, em certo momento, Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, chegou a hora. Eu vou seguir na missão, mas você fica. E de repente aquele que era cuidado por Paulo agora tem que cuidar. Aquele que era liderado por Paulo agora vai ter que liderar. E as lágrimas vieram. O texto de Atos 20 é bem forte, porque separações são assim. Não é simplesmente decisões ministeriais, não. É separação aqui, é ruptura de coração. E o mais bonito do texto, irmãos, não é simplesmente que Timóteo chorou, que Timóteo ficou triste porque se separou de Paulo. Não. O texto diz, Paulo, anos depois, ele está escrevendo para Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, eu não esqueci das tuas lágrimas. Isso revela, irmãos, que essa amizade pelo Evangelho, o tempo pode passar, mas é um amor que permanece. E isso tem que nos confrontar, sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós queremos relacionamentos
mas que não tenham dor. A gente quer se vincular aos nossos irmãos, mas sem custo para nós. A gente quer ter comunhão, mas sem se entregar. Só que relacionamentos verdadeiros, marcados pelo Evangelho, envolve esse tipo de profundidade, envolve você se envolver na vida do outro, envolve você investir, envolve você se entregar, envolve você gastar a sua vida pelo outro. Olha para Paulo aqui. Paulo gastou a sua vida com tanta gente. Muitos abandonaram ele. Muitos traíram Paulo. Mas ele lembra de Timóteo. E mesmo com tanto desgaste em outros relacionamentos, ele diz, vale a pena. Vale a pena ter amigos na fé. Porque eu lembro de Timóteo e eu estou aqui preso no corredor da morte. Mas quando eu lembro de Timóteo, meu coração se enche de alegria. Irmãos, é assim que Deus trata o nosso coração. Ele nos dá pessoas para tratar o nosso coração, que deixam marcas reais na nossa vida. Então, não fuja de relações profundas com o seu irmão. Não viva esse tipo de cristianismo superficial que a maioria das pessoas está vivendo, que chega 2 minutos antes do culto começar, quando o culto está acabando, já está lá na rua, fica a semana inteira longe do povo de Deus e volta aqui no domingo como se simplesmente fosse uma apresentação. Irmãos, se envolva, gaste a sua vida. Por mais que muitas das vezes muitos vão te trair, vão te abandonar, mas há Timóteos na sua vida. E são com essas pessoas que Deus trata o seu coração. É esse o tipo de amor que o Evangelho é tornado visível. Olha o verso 5. Eu lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E eu estou certo de que habita também em você. Olha que algo bonito que Paulo fala aqui, irmãos. Ele diz que essa fé primeiramente habitou na sua avó Lóide, depois na sua mãe Eunice, e ele diz, eu estou certo de que agora está em você, Timóteo. Perceba o que Paulo está fazendo aqui, irmãos. Ele olha para Timóteo e ele não vê agora um pastor. Ele não vê aquele discípulo que caminhou com ele. Ele vê um homem que tem raízes. Há continuidade aqui. Ele diz, Timóteo, eu lembro da tua avó Lóide. Eu lembro da tua mãe Eunice. Há uma continuidade, irmãos. Isso aqui é muito significativo para nós. Sabe por quê? Porque, como eu disse, fé não é algo individual. A gente está sendo bombardeado com essa ideia de individualismo, de fazer o que é melhor para mim, de se preocupar comigo, mas essa não é a ideia do Evangelho. O Evangelho é vivido, é transmitido nos nossos relacionamentos mais comuns, é transmitido dentro de casa. A gente não sabe a história inteira aqui de Lóide, de Eunice, mas o que a gente sabe é que eram mulheres judias que creram em Jesus, que creram no Messias e que educaram Timóteo com essa fé. Pense em Timóteo pequenininho, crescendo nesse ambiente, ouvindo acerca do Messias, ouvindo acerca de Jesus. Isso marcou o coração de Timóteo. Meu amado, a fé que você vive hoje, ela não pode terminar em você. Tem que seguir adiante. Ela tem que alcançar outros. Tem que alcançar os seus filhos, os seus pais, os seus avós, os seus irmãos. Então, não trate com leveza aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Essa fé chegou até você. Talvez você seja o primeiro da sua família a ter fé em Cristo. Mas houve pessoas, por mais que não seja da sua família, que orou por você, que te ensinou, que te educou. É a mão, é a graça de Deus te sustentando o tempo todo. E agora isso está nas tuas mãos. E o que você tem feito com isso? Porque essa fé, ela não pode parar em você. Ela precisa continuar. Ela precisa avançar. E talvez algum dia alguém olhe para você e diga, olha, essa fé que eu vi nele, essa fé que eu vi nela, eu agora também vejo em mim. Ele me ensinou, ele orou por mim. E esse é o legado do Evangelho. Que alegria será o dia, irmãos, em que as pessoas olharão para o filho do Mateus e falarão, olha, essa fé não é um veio só dele, ela tem raízes. O seu pai tinha fé, o seu avô, o seu bisavô. Isso é bonito, irmãos. Esse é o legado do Evangelho. Nós não podemos guardar para nós mesmos, nós temos que transmitir, nós temos que passar adiante, nós temos que pregar o Evangelho. É por isso que Paulo vai dizer, por isso, Timóteo, por isso o quê? Por esta razão, eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
O primeiro conselho que Paulo vai dar para Timóteo, até agora foi só uma saudação, mas agora ele começa a dar conselhos. E o primeiro e último conselho que a gente vai ver nessa noite é esse. Timóteo, reacenda o fogo, reacenda a chama. Timóteo, não se esqueça de tudo aquilo que a gente já viveu, de tudo que já aconteceu, de tudo aquilo que a gente conquistou. Diante de tal perseguição que está assolando a igreja, diante de tal desânimo que você está enfrentando, reacenda o dom que você recebeu. Irmãos, provavelmente Timóteo estava desanimado, e há vários motivos para ele estar desanimado. Um dos motivos é porque ele tinha uma enfermidade, Paulo vai falar acerca disso. Talvez Timóteo estivesse desanimado por sua enfermidade. Um outro motivo era a timidez de Timóteo. E nós que somos tímidos, eu me coloco nesse grupo, que temos dificuldades de estar aqui em cima falando, é algo difícil, é algo que muitas das vezes desanima. Mas Paulo está dizendo, Timóteo, eu sei do dom que você recebeu. Timóteo era alguém também que era jovem, e a liderança lá da igreja de Éfeso não dava muita importância para ele, desprezavam, não dava moral para ele. Timóteo já tem diversos motivos para estar desanimado. E agora estoura uma das piores perseguições da história da igreja. O cristianismo se torna ilegal. Os irmãos, os amigos estão abandonando, estão fugindo, estão desistindo, estão desanimando. Mas Paulo diz, Timóteo, você recebeu um dom. O dom de pregar, o dom de servir no ministério. Só que agora eu vejo que tu está desanimado, Timóteo. E o primeiro conselho que Paulo dá para Timóteo é, Timóteo, não deixe que esse fogo se apague dentro de você. Reacenda. E quando ele diz aqui, reacenda o fogo, é como tirar as cinzas de cima da brasa. Sabe quando a gente vai fazer churrasco? E aí o fogo está baixando, está ficando lá embaixo, e começam a ficar as cinzas, mas tem uma brasinha lá. A ideia aqui de Paulo para Timóteo é, Timóteo, sopre. Sopre, comece a soprar, para que esse fogo reacenda. Porque nós temos um dom. Você recebeu um dom. Timóteo recebeu um dom. Paulo está dizendo, eu estava lá, Timóteo. Eu impus as mãos sobre você. Eu me lembro daquele seu primeiro amor, da sua empolgação, que você estava empolgado, que você queria pregar a palavra. E agora é o momento. Você está desanimado, mas é momento de soprar. É momento de essa chama reacender. Sabe por quê, Timóteo? Porque nós não recebemos um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Lembra da promessa do Antigo Testamento? Em que um dia o Espírito Santo, esse Espírito de poder seria derramado sobre toda a carne? Lembra? Atos capítulo 1, verso 8 diz que recebereis poder ao receber o Espírito Santo. Essa promessa é cumprida em Atos 2. E agora, desde aquele dia de Atos 2, todos nós recebemos o Espírito de poder. É por isso que Paulo diz para Timóteo, Timóteo, reacenda a chama que você já tem. Porque nós já temos esse Espírito de poder. Meu irmão, não deixe que esse fogo se apague. A gente está vivendo, muitas das vezes, de maneira desanimada, irmãos. Talvez há pessoas aqui desanimadas. Talvez o seu coração esteja desanimado, mas você recebeu um dom da parte de Deus. Você recebeu uma vocação da parte de Deus, mas mesmo assim a gente se encontra desanimado. Talvez você esteja desanimado, a sua chama está quase virando cinza, está quase se apagando. Talvez você está desanimado da sua fé, talvez você está desanimado da liderança da igreja, dos pastores, dos grupos, dos amigos que deixaram de vir. Talvez você se encontre desanimado. Nós vivemos esse desânimo, e quando eu falo de desânimo aqui, não é desânimo do trabalho, não é desânimo do estudo, não é desânimo da vida, não, é desânimo da fé. É o desânimo desse dom que nós recebemos. Os meus amigos estão desanimados, outros abandonaram a igreja, outros foram para outra igreja, não porque lá tem um evangelho melhor, mas porque eles não querem se comprometer. Eu não sei qual é o seu desânimo, mas o primeiro conselho que Paulo nos traz essa noite é: continue soprando. Continue soprando até que essa chama reacenda. Não permita que ela se apague. Sabe por quê, meu amado? Porque nós recebemos esse espírito de poder e não um espírito de covardia. Timóteo, continue soprando. Os outros aí, eles podem desanimar.
Os outros podem abandonar o evangelho, podem procurar outras igrejas que sejam do seu próprio interesse, que agradam os seus ouvidos. Timóteo, eles podem, você não. Tu, porém, reacenda esse fogo, reacenda essa chama. Tu, porém, permaneça fiel até o fim, como Paulo vai dizer mais para frente nessa carta. Irmãos, esse é o primeiro conselho de Paulo a Timóteo. Reacenda a chama desse dom que você recebeu. Eu sei, meu amado. Eu sei, Eduardo, eu sei, Elton, eu sei, Gena, que você recebeu um dom. Eu sei. Não tenha dúvida que o Senhor te deu esse dom. Então, não desanima. Continua soprando até que esse fogo reacenda, para que essa chama volte a queimar outra vez. Queridos, seguir a Cristo nunca foi uma promessa de que a gente só teria conforto nessa terra. Mas seguir a Cristo é sempre um chamado de a gente permanecer fiel. Paulo não está dizendo para Timóteo, tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar, você vai experimentar o melhor dessa terra. Pelo contrário, o próximo verso que a gente vai ver na quarta-feira, Paulo vai dizer para Timóteo, vem sofrer comigo. Esse é o chamado, irmãos. Paulo está numa masmorra, no corredor da morte, abandonado por muitos, traído por outros, prestes a morrer, e mesmo assim ele não recua, ele não dá um passo para trás. Por quê, meu amado? Nós estávamos falando acerca disso aqui no Encontro de Homens, sobre se viesse uma perseguição, e glória a Deus que não temos, mas se viesse, será que a gente permaneceria fiel? E ao olharmos para o nosso cristianismo, a nossa resposta é não. Só que nós esquecemos do porquê Timóteo não recua. É porque ele recebeu esse espírito de poder, e eu e você também recebemos esse espírito de poder. Paulo sabe que existe uma coroa reservada. E esse é o chamado hoje, irmãos. Se for preciso sofrer pelo evangelho, nós sofreremos. Se for preciso permanecer sozinho, quando todos abandonarem, nós permaneceremos. Se todo mundo parar, nós continuamos. Por quê? Porque a gente é bom? Não. Mas porque a sua graça nos alcançou. E Ele nos deu esse espírito de poder. Irmãos, não é por causa do agora. Não é para a gente desfrutar do melhor dessa terra. Na verdade, nada do que a gente venha passar aqui, seja sofrimento, seja luta, seja dificuldade, nada disso, meu amado, pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Feche seus olhos, Pai. Nós reconhecemos que muitas das vezes nós nos encontramos fracos, desanimados, mas a Tua palavra, Senhor, ela nos chama a permanecer. Reacende em nós essa chama que está quase se tornando em cinzas. Nos dê força para sermos fiéis diante das dificuldades. Quando outros desistirem, quando outros abandonarem o Evangelho, Senhor, nos ajude, pela Tua graça, a continuar avançando. Nos ajude